Tópico 4: Moisés e a libertação. Olá, amados irmãos e irmãs em Cristo. É um privilégio e uma alegria imensa receber cada um de vocês em mais um vídeo da nossa série de 24 horas com a Palavra de Deus. Como é especial poder compartilhar com vocês este momento de reflexão e crescimento espiritual. Se você acredita na Palavra de Deus, já deixe o seu like, siga o canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com todos que você conhece, porque hoje vamos continuar nossa jornada pela Bíblia, explorando a incrível história de Moisés e a libertação do povo de Israel. Este é o tópico 4 da nossa série, e para aqueles que estão acompanhando desde o início, sabem que já percorremos um caminho cheio de ensinamentos valiosos e inspiradores. Para aqueles que estão chegando agora, sejam muito bem-vindas. Vamos fazer uma breve retrospectiva dos tópicos que já abordamos até aqui para que todos possam se situar e aproveitar ao máximo o estudo de hoje. Então, vamos para uma breve retrospectiva dos tópicos anteriores, para você se conectar. No primeiro tópico, mergulhamos na majestosa narrativa da criação do mundo, conforme descrito no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 ao 31. Vimos como Deus, em sua infinita sabedoria e poder, criou o universo, a terra e tudo o que há nela. Desde a luz e as trevas até os seres vivos, culminando com a criação do homem e da mulher à sua imagem e semelhança. Refletimos sobre a grandiosidade de Deus e a perfeição de sua criação, aprendendo a valorizar e cuidar do mundo que Ele nos deu. Este foi um ponto de partida fundamental, pois nos conectou diretamente com a origem de tudo e com a majestade do Criador. Em seguida, no segundo tópico, abordamos a história de Abraão, um homem de fé inabalável. No livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao 9 e capítulo 22, versículo 1 ao 18, vimos como Abraão respondeu ao chamado de Deus, deixando sua terra e sua parentela para seguir a promessa divina. A maior prova de sua fé foi o sacrifício de Isaque, seu filho amado, que Deus providencialmente poupou. Abraão nos ensinou sobre a obediência, confiança e a recompensa da fé verdadeira. Sua história nos mostrou que, quando confiamos plenamente em Deus, Ele nos guia e nos abençoa de maneiras inimagináveis. No terceiro tópico, acompanhamos a vida de José, uma jornada de humilhação à exaltação. No livro de Gênesis, capítulo 37, capítulos 39 ao 41, vimos como José foi traído por seus irmãos, vendido como escravo e injustamente preso. Contudo, pela graça de Deus, ele foi elevado à posição de governador do Egito, salvando muitas vidas durante a fome. A história de José nos inspirou a perseverar em meio às dificuldades, confiando no plano perfeito de Deus para nossas vidas. A trajetória de José nos ensinou que, mesmo nas situações mais adversas, Deus está trabalhando para o nosso bem, preparando-nos para grandes propósitos. Agora, vamos nos concentrar na história de Moisés, um líder escolhido por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. Moisés é uma figura central no Antigo Testamento, cuja vida e liderança deixaram um legado duradouro de fé, coragem e obediência a Deus. Parte 1. O chamado de Moisés. Vamos começar pelo chamado de Moisés, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 1 ao 12. Acompanhe comigo. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para o lado ocidental do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Êxodo capítulo 3 versículos 1 ao 2. Que momento impressionante! Moisés, um simples pastor, tem um encontro divino que mudaria o curso de sua vida e de toda uma nação. Deus chamou Moisés através de uma sarça ardente,
Um fenômeno sobrenatural que capturou sua atenção e marcou o início de sua missão. Vamos entender melhor. Amados, quantas vezes Deus tenta chamar nossa atenção através de eventos em nossa vida? Estamos atentos aos sinais divinos? Às vezes, Deus usa circunstâncias extraordinárias para nos despertar para nosso propósito. Pensemos em nossa própria jornada. Há momentos em que nos encontramos em situações que não entendemos completamente, eventos que parecem fora do comum, que nos fazem parar e refletir. Pode ser uma conversa inesperada, um desafio no trabalho, uma mudança abrupta em nossas circunstâncias. Esses momentos podem ser, na verdade, as sarças ardentes de nossas vidas, meios pelos quais Deus está tentando nos chamar, nos guiar para algo maior. Será que temos prestado atenção? Será que paramos para observar e ouvir o que Deus está tentando nos dizer? Moisés poderia ter ignorado a sarça ardente, poderia ter continuado cuidando de suas ovelhas sem dar atenção ao fenômeno. No entanto, ele escolheu se aproximar, ele escolheu investigar. E nessa escolha, ele encontrou seu propósito. É importante, então, que tenhamos sensibilidade espiritual para reconhecer esses momentos. Às vezes, nossa vida cotidiana se torna tão agitada que não percebemos os sinais de Deus. Somos chamados a desacelerar, a criar espaço para o silêncio e a reflexão, para que possamos ouvir a voz de Deus. Deus não mudou. Ele ainda fala conosco hoje, assim como falou com Moisés. Ele ainda usa eventos extraordinários e até mesmo os pequenos detalhes do nosso dia a dia para nos chamar e nos guiar. O desafio para nós é estar atentos e dispostos a responder. Além disso, o chamado de Deus pode vir com desafios. Moisés foi chamado para liderar o povo de Israel, uma tarefa que ele não se sentia capacitado para realizar. Ele teve dúvidas e medos, mas Deus o assegurou de sua presença e provisão. Da mesma forma, quando Deus nos chama, pode ser para uma tarefa que parece grande demais para nós. Podemos sentir medo, insegurança, mas devemos lembrar que Deus está conosco. Ele não nos chama para algo sem nos equipar para isso. Então, quando percebemos esses chamados, devemos responder com fé e coragem. Devemos confiar que Deus, que nos chama, também nos capacitará. E assim como Moisés se tornou um grande líder e libertador, nós também podemos cumprir grandes propósitos quando respondemos ao chamado de Deus. Perguntemo-nos: estamos atentos aos sinais de Deus em nossa vida? Estamos dispostos a parar e ouvir sua voz? Estamos prontos para responder com fé ao seu chamado, mesmo que isso signifique sair de nossa zona de conforto? Que possamos aprender com Moisés a estar atentos, a ouvir e a responder ao chamado de Deus em nossas vidas. Que possamos confiar em sua provisão e em seu poder para nos capacitar a cumprir o propósito que Ele tem para cada um de nós. E que, através de nossa obediência, possamos ver a manifestação do poder de Deus em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. Em suma, a história de Moisés e a sarça ardente não é apenas um evento histórico, mas um convite contínuo para todos nós a sermos sensíveis à voz de Deus e a caminharmos em direção ao propósito que Ele nos designou. Que possamos, como Moisés, nos aproximar da sarça ardente e descobrir a missão divina que Deus tem para cada um de nós. E uma pergunta para você. Você já teve um momento na vida em que sentiu que Deus estava chamando você para algo maior? Quando Moisés se aproximou da sarça ardente, Deus o chamou pelo nome e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. Deus então revelou a Moisés o sofrimento do seu povo no Egito e o plano para libertá-los da escravidão. A missão era clara. Moisés deveria ir até Faraó e exigir a libertação dos israelitas. Moisés, porém, sentiu-se inadequado para a tarefa. Ele questionou a sua própria capacidade, dizendo: Quem sou eu, que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel?
Êxodo capítulo 3 versículo 11. Deus, no entanto, assegurou-lhe: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Êxodo capítulo 3 versículo 12. Vamos parar aqui um momento e refletir sobre esta passagem. Moisés estava cheio de dúvidas e medos. Ele se sentia incapaz e inadequado para a missão que Deus lhe havia dado. Quantas vezes nos sentimos assim em nossas próprias vidas? Inseguros, com medo do desconhecido, questionando se somos realmente capazes de cumprir a tarefa que nos foi designada? Essa sensação de inadequação é algo com que todos nós podemos nos identificar. Em algum momento de nossas vidas, todos nós já nos sentimos insuficientes, sem as habilidades ou a coragem necessárias para enfrentar os desafios que estão diante de nós. Seja no trabalho, em nossas responsabilidades familiares, ou em nossos chamados espirituais, o medo do fracasso e a dúvida sobre nossas capacidades podem nos paralisar. Moisés, um homem comum, um pastor de ovelhas, foi chamado para confrontar o faraó do Egito, a figura mais poderosa de seu tempo, e liderar uma nação inteira para fora da escravidão. A enormidade dessa tarefa era esmagadora. Ele sabia de suas próprias limitações, suas falhas, e talvez se lembrasse de seu passado, de como fugira do Egito após matar um egípcio. Como poderia ele, um homem com um passado tão conturbado e habilidades aparentemente comuns, realizar uma missão tão grandiosa? Deus, porém, não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Quando Deus chama alguém para uma tarefa, ele fornece tudo o que é necessário para cumprir essa missão. A resposta de Deus a Moisés é um lembrete poderoso de que não estamos sozinhos em nossos chamados. Certamente eu serei contigo, disse Deus. Isso significa que a presença divina está conosco em cada passo do caminho. Não importa quão inadequados nos sintamos, com Deus ao nosso lado, somos capazes de realizar coisas extraordinárias. Muitas vezes, esquecemos que não é pela nossa própria força ou habilidade que realizamos grandes feitos, mas pela força e poder de Deus trabalhando através de nós. O sentimento de inadequação pode ser transformado em uma oportunidade para depender mais profundamente de Deus, para confiar em sua sabedoria e força, e para permitir que Ele nos guie. Moisés questionou: quem sou eu? E essa é uma pergunta que frequentemente nos fazemos. Mas a verdadeira questão é: quem é Deus? Deus é todo-poderoso, onisciente e onipresente. Ele é o Criador do universo, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Se Ele está conosco, quem pode estar contra nós? Quando Deus assegurou a Moisés que estaria com ele, Ele não estava apenas prometendo sua presença, mas também seu poder, sua provisão e sua proteção. E essa promessa não era apenas para Moisés, é para todos nós. Quando enfrentamos desafios que parecem impossíveis, podemos confiar que Deus está conosco, nos capacitando e nos guiando. Portanto, da próxima vez que nos sentirmos inadequados ou temerosos diante de uma tarefa, lembremos da promessa de Deus a Moisés: certamente eu serei contigo. Com Deus ao nosso lado, podemos enfrentar qualquer desafio, superar qualquer obstáculo e cumprir o propósito que Ele tem para nossas vidas. Nossa fraqueza é uma oportunidade para a manifestação do poder de Deus. Com base nessas palavras, vamos fazer uma oração juntos. Senhor Deus Todo-Poderoso, viemos diante de Ti com corações humildes e reverentes, reconhecendo Tua grandeza, poder e misericórdia infinita. Assim como chamaste Moisés e o capacitaste para liderar o Teu povo em tempos de desafios e incertezas, pedimos que também nos capacites para cumprir o propósito que tens para nossas vidas. Senhor, sabemos que o chamado que colocaste em nossos corações é único e especial. Muitas vezes, sentimos medo,
insegurança e dúvida diante das tarefas que nos confiaste. Mas hoje, buscamos tua presença e tua orientação divina, confiando que tu nos darás a sabedoria, a coragem e a força necessárias para seguir adiante. Assim como Moisés ouviu a tua voz no deserto e respondeu ao teu chamado, queremos também ouvir a tua voz claramente. Ajuda-nos a discernir tua vontade em meio ao barulho e às distrações deste mundo. Que possamos encontrar momentos de silêncio e contemplação para nos conectarmos profundamente contigo, ouvindo teus sussurros de amor e direção. Senhor, fortalece nossa fé. Quando enfrentamos desafios, que possamos lembrar das promessas que fizeste do teu poder infinito. Que possamos confiar em tua força, sabendo que, assim como capacitaste Moisés a realizar feitos extraordinários, também nos capacitarás a superar qualquer obstáculo que se apresente em nosso caminho. Caminhar pela fé nem sempre é fácil, Senhor. Muitas vezes, somos tentados a depender de nossa própria compreensão e habilidades. Mas hoje, entregamos todas as nossas preocupações e ansiedades a Ti. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Que possamos caminhar pela fé, seguros de que Tu estás ao nosso lado, guiando cada passo que damos. Assim como Moisés foi um líder dedicado e compassivo, pedimos que também nos tornemos instrumentos de Tua paz e amor em nossas comunidades. Que possamos servir aos outros com humildade e dedicação, sempre refletindo Tua graça e bondade em tudo o que fazemos. Senhor, conceda-nos a coragem de enfrentar nossos medos e a perseverança para continuar mesmo quando as coisas se tornarem difíceis. Que possamos encontrar força em Tua palavra e consolo em Tua presença. Ajuda-nos a lembrar que, assim como Moisés superou grandes desafios, nós também podemos superar, porque Tu és conosco. Agradecemos, Senhor, por Tua infinita bondade e misericórdia. Agradecemos por cada oportunidade que nos dás de crescer em fé e servir ao Teu propósito. Que possamos sempre buscar Tua vontade em todas as áreas de nossas vidas, confiando que Tu tens um plano perfeito para cada um de nós. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, oramos. Que possamos sempre caminhar pela fé, confiando em Teu amor inabalável e em Tua orientação divina. Amém. Parte 2. A missão de libertação. Deus instrui Moisés a voltar ao Egito e libertar seu povo da escravidão. No capítulo 3, versículos 7 ao 10, Deus diz: Disse o Senhor, certamente, tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Êxodo capítulo 3 versículos 7 ao 8. Deus ouve o clamor do seu povo. Ele não é indiferente às nossas dores e sofrimentos. Ele vê, ouve e responde. E Ele desce para nos libertar, para nos levar a uma terra de promissão, onde há abundância e bênçãos. Moisés, com relutância, aceita a missão. Ele retorna ao Egito e, juntamente com seu irmão Arão, vai ao faraó e faz a demanda de Deus: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Êxodo capítulo 5 versículo 1. Faraó, porém, endurece seu coração e se recusa a deixar o povo ir. Isto dá início a uma série de eventos extraordinários que demonstram o poder e a justiça de Deus. Parte 3. A relutância de Moisés. Moisés, no entanto, hesita. No capítulo 3, versículos 11 ao 12, ele diz: Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu, que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus deste monte. Êxodo capítulo 3 versículos 11 ao 12.
A relutância de Moisés é algo com que muitos de nós podemos nos identificar. Ele questiona sua própria capacidade e se sente inadequado para a tarefa monumental que Deus lhe deu. No entanto, Deus promete estar com ele, garantindo que ele não estará sozinho nesta jornada. Esta promessa de presença divina é um tema recorrente nas Escrituras e uma fonte de grande conforto para nós. Agora, amados, vamos refletir. Quantas vezes nos sentimos relutantes ou inseguros em responder ao chamado de Deus em nossas vidas? A promessa de Deus a Moisés é a mesma para nós: eu serei contigo. Quando Deus nos chama, Ele também nos equipa e nos sustenta com sua presença. É natural sentirmos medo e dúvida quando enfrentamos desafios aparentemente impossíveis. No entanto, assim como Moisés, somos chamados a confiar não em nossa própria força, mas na força e na fidelidade de Deus. A história de Moisés nos ensina que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Moisés, um homem que fugiu do Egito e se tornou pastor no deserto, foi escolhido para liderar a libertação de um povo inteiro. Ele se via como inadequado e sem poder, mas Deus viu nele um líder com potencial para realizar grandes coisas. Esta é uma lição poderosa para todos nós. Não importa como nos vemos, Deus vê além de nossas limitações e falhas. Ele vê o potencial e a capacidade que Ele próprio colocou em nós. Moisés questionou: quem sou eu? E muitas vezes fazemos a mesma pergunta. Nos sentimos pequenos diante das tarefas que nos são confiadas. Contudo, a resposta de Deus é um lembrete constante de sua fidelidade: eu serei contigo. Esta simples afirmação é um poderoso encorajamento para nós. Não estamos sozinhos. Deus está conosco em cada passo do caminho, nos guiando, fortalecendo e nos capacitando. Quando Deus disse a Moisés que ele serviria a Deus no mesmo monte onde recebeu seu chamado, ele estava garantindo que o sucesso da missão era certo. Deus não apenas nos chama, mas também nos dá a certeza de que seu plano será realizado. Esta confiança no cumprimento das promessas de Deus deve ser um farol de esperança para nós em tempos de dúvida e incerteza. Vamos refletir sobre a natureza do nosso próprio chamado. Qual é a tarefa que Deus colocou em nossos corações? Pode ser algo grande e visível, como liderar uma comunidade, ou algo pequeno e silencioso, como mostrar compaixão a um vizinho necessitado. Independentemente do tamanho ou da visibilidade do nosso chamado, a promessa de Deus permanece a mesma: Ele estará conosco. Em nossas jornadas pessoais, podemos encontrar muitos obstáculos e desafios. Podemos sentir que não temos as habilidades ou a força necessária para cumprir o que Deus nos pediu. Mas, assim como Deus garantiu a Moisés sua presença e apoio, Ele também nos garante o mesmo. Precisamos lembrar que nossa suficiência vem de Deus, não de nós mesmos. A confiança em Deus transforma nossa relutância em coragem. Moisés, que inicialmente hesitou, tornou-se um dos maiores líderes da história bíblica. Sua história é um testemunho de como Deus pode usar pessoas comuns para realizar feitos extraordinários. Da mesma forma, Deus pode usar cada um de nós, com todas as nossas imperfeições e inseguranças, para cumprir seus propósitos maravilhosos. Portanto, amados, ao enfrentarmos nossos próprios chamados e desafios, que possamos lembrar da promessa de Deus: eu serei contigo. Que possamos confiar na sua presença constante e permitir que Ele nos guie e fortaleça. Que possamos responder ao chamado de Deus com fé e coragem, sabendo que Ele é fiel para nos capacitar e nos sustentar em todas as coisas. Amém. Agora, meus amados, eu pergunto a vocês: em que área da sua vida você sente que Deus está te chamando, mas você está relutante em responder? Pense nisso. E agora vamos para parte 4, as pragas do Egito. A libertação não foi fácil.
Deus enviou 10 pragas ao Egito, cada uma mais devastadora que a anterior, para forçar Faraó a libertar os israelitas. Esta série de pragas, descritas em Êxodo capítulo 7 ao 12, culmina com a Páscoa, um evento significativo que celebra a proteção divina e a libertação do povo de Israel. Vamos revisar brevemente cada uma dessas pragas, pois elas não só demonstram o poder de Deus, mas também sua justiça e seu compromisso com a libertação de seu povo. Primeira praga: as águas tornam-se sangue. Êxodo capítulo 7 versículos 14 ao 24. Deus transforma toda a água do Nilo em sangue, matando peixes e tornando a água impossível de beber. Este foi um golpe direto ao coração do Egito, pois o Nilo era vital para sua sobrevivência. Imagine o horror e o pânico que se espalharam pelo Egito quando o Nilo, sua principal fonte de água, se tornou sangue. Não havia água potável, e a vida aquática morreu, causando um odor terrível e tornando a vida insuportável. Vamos entender melhor. Esta praga nos mostra que Deus tem poder sobre toda a criação. Ele pode usar até mesmo os elementos da natureza para cumprir seus propósitos. Esta praga foi um julgamento direto contra os deuses do Egito, especialmente Api, o deus do Nilo. Vamos refletir sobre a magnitude desta praga e o que ela representa. O Nilo não era apenas um rio, era o sustentáculo da economia, cultura e vida diária no Egito. Ao transformar suas águas em sangue, Deus estava demonstrando seu poder absoluto e desafiando diretamente a idolatria dos egípcios. Este ato simbólico de transformar a água em sangue pode ser visto como uma metáfora para a corrupção e morte que vem da idolatria e da rejeição a Deus. Quando colocamos nossa confiança em deuses falsos ou em coisas materiais, acabamos experimentando a morte espiritual e moral. No contexto da nossa vida cotidiana, esta passagem nos desafia a examinar onde estamos colocando nossa confiança. Dependemos de recursos materiais ou sistemas humanos para nossa segurança e bem-estar? Ou confiamos no poder e na provisão de Deus? Assim como o Nilo era crucial para a sobrevivência dos egípcios, todos nós temos mimos em nossas vidas, coisas das quais dependemos para nossa identidade, segurança e propósito. A praga das águas transformadas em sangue nos convida a reavaliar essas dependências e a nos voltar para Deus como nossa fonte suprema. Além disso, a praga serve como um lembrete de que as ações de Deus têm um propósito além do julgamento. Deus não queria apenas punir os egípcios, mas também revelar sua supremacia e poder, tanto para os egípcios quanto para os israelitas. Ele queria que seu povo soubesse que ele é o único verdadeiro Deus, digno de adoração e obediência. Ao testemunhar a transformação das águas do Nilo, os israelitas puderam ver que Deus estava agindo em seu favor, preparando o caminho para sua libertação. Devemos considerar também a persistência de Faraó diante de tal catástrofe. Mesmo com a evidência clara do poder de Deus, seu coração permaneceu endurecido. Isso nos leva a refletir sobre a dureza de nossos próprios corações. Como respondemos aos sinais de Deus em nossas vidas? Estamos abertos e receptivos à sua direção, ou resistimos por orgulho ou medo? Finalmente, esta praga nos ensina sobre a soberania de Deus. Ele está no controle de todas as coisas, grandes e pequenas. Às vezes, Ele permite que passemos por situações difíceis para nos ensinar, moldar nosso caráter ou para nos chamar de volta a Ele. Assim como os egípcios foram confrontados com a realidade do poder de Deus, também somos chamados a reconhecer e submeter-nos à sua autoridade. Em nossas vidas diárias, podemos encontrar conforto sabendo que Deus é poderoso e está no controle. Ele pode transformar qualquer situação, não importa quão desesperadora pareça. Assim como ele transformou as águas do Nilo em sangue para cumprir seus propósitos, ele pode transformar nossas dificuldades em oportunidades para crescer em fé e dependência dele. Que possamos sempre buscar a Deus e confiar em seu poder supremo,
lembrando que Ele é capaz de usar todas as coisas para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Amém. E uma pergunta para você: já experimentou um momento em sua vida em que sentiu que tudo ao seu redor estava se desintegrando? Como você viu a mão de Deus trabalhando nessa situação? Segunda praga, rãs, Êxodo capítulo 8 versículos 1 ao 15. Rãs saíram do rio e invadiram todo o Egito, entrando nas casas e causando grande desconforto e repulsa. As rãs estavam em todos os lugares, nas camas, nas cozinhas, nas ruas. Elas perturbavam a vida cotidiana e eram uma lembrança constante do poder de Deus. Vamos ampliar nosso conhecimento. Esta praga simboliza a intrusão e o incômodo que o pecado pode causar em nossas vidas. As rãs, adoradas no Egito, tornaram-se uma maldição em vez de uma bênção. Deus demonstrou que Ele é soberano sobre todas as coisas que as pessoas podem idolatrar. Vamos refletir profundamente sobre o que essa praga representa em nossas vidas modernas. Muitas vezes, podemos encontrar conforto e segurança em coisas que, se não colocadas sob a submissão de Deus, podem se tornar ídolos em nossos corações. Essas coisas podem ser riqueza, status, relacionamentos, ou até mesmo hobbies e interesses pessoais. Quando permitimos que algo além de Deus ocupe o lugar central em nossas vidas, isso pode rapidamente se transformar de uma bênção em uma fonte de desconforto e distúrbio. As rãs, embora inicialmente inofensivas, se multiplicaram a ponto de invadir todos os aspectos da vida egípcia. Da mesma forma, o pecado pode começar pequeno e quase imperceptível, mas se não for controlado, pode crescer e invadir todas as áreas de nossas vidas. Ele pode nos afastar de Deus e causar um impacto negativo em nossos relacionamentos, nossa saúde mental e espiritual, e nossa paz interior. Deus usou as rãs para mostrar ao Egito e a Faraó que Ele é o único verdadeiro Deus, e que as divindades egípcias não tinham poder real. Em nossas vidas, Deus também pode permitir desconfortos e distúrbios como uma maneira de nos chamar de volta a Ele. Ele pode usar essas situações para nos lembrar de sua soberania e nos levar a um lugar de arrependimento e restauração. Vamos considerar a natureza das rãs na cultura egípcia. Elas eram simbolicamente associadas a Héquia, a deusa da fertilidade e do parto. As rãs, em um contexto normal, poderiam ser vistas como um sinal de bênção e prosperidade. No entanto, quando Deus decidiu usar essas mesmas criaturas para trazer juízo, Ele subverteu completamente a percepção cultural, transformando um símbolo de vida em um sinal de morte e caos. Isso nos leva a refletir sobre as maneiras pelas quais podemos estar idolatrando aspectos de nossa cultura ou nossas próprias vidas, sem perceber. Será que estamos colocando nossa confiança em coisas que são temporárias e passageiras, ao invés de confiar no Deus eterno e imutável? A praga das rãs nos desafia a examinar nossos corações e nossas prioridades, e a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Em nosso diálogo, é importante reconhecer que Deus não deseja apenas punir, mas também redimir e restaurar. A praga das rãs, como todas as outras pragas, foi uma oportunidade para Faraó e os egípcios se voltarem para o verdadeiro Deus. Embora Faraó tenha endurecido seu coração, nós temos a escolha de responder de maneira diferente. Podemos permitir que as dificuldades e os incômodos nos levem a uma maior dependência de Deus e a uma renovada devoção a Ele. Vamos então, em nossas orações e reflexões, pedir a Deus que nos revele qualquer coisa em nossas vidas que tenhamos colocado acima dele. Que possamos ser sensíveis ao seu Espírito e prontos para remover quaisquer ídolos que tenhamos erguido. Que possamos encontrar nossa verdadeira paz e segurança apenas em Deus, confiando que Ele é soberano e capaz de transformar todas as áreas de nossas vidas para o bem. Amém. E uma pergunta para você: há algo em sua vida que, inicialmente, parecia uma bênção, mas acabou se tornando um incômodo?
Como você pode entregar essa situação a Deus? Terceira praga: piolhos. Êxodo capítulo 8, versículos 16 ao 19. Todo o pó da terra se transformou em piolhos, infestando pessoas e animais. Esta praga afetou diretamente a saúde e o bem-estar dos egípcios, causando sofrimento físico e grande desconforto. E vamos compreender mais além. A terceira praga nos mostra que Deus pode usar até as menores criaturas para realizar seus propósitos. Os piolhos, tão pequenos, causaram grande tormento. Às vezes, são as pequenas coisas em nossas vidas que nos causam maior desconforto e sofrimento. Essa passagem nos ensina que nada é insignificante para Deus. Ele pode usar qualquer elemento de sua criação para nos chamar a atenção e nos levar à reflexão. Vamos pensar sobre o simbolismo dos piolhos. Eles são pequenos, quase invisíveis a olho nu, mas sua presença é profundamente perturbadora. Isso nos leva a refletir sobre as pequenas irritações e problemas em nossas vidas diárias. Muitas vezes, não são os grandes desafios que nos abalam, mas sim as pequenas preocupações que se acumulam. Assim como os piolhos afetaram a saúde e o bem-estar dos egípcios, as pequenas dificuldades podem afetar nossa paz de espírito e nossa saúde emocional. Ao enfrentar esses piolhos modernos, é importante lembrar que Deus está presente em todos os aspectos de nossas vidas. Ele nos vê e compreende nossas lutas, por menores que sejam. A praga dos piolhos também nos ensina sobre a importância da humildade. Assim como os egípcios, às vezes precisamos ser lembrados de que não somos autossuficientes e que dependemos de Deus para nossa saúde e bem-estar. O impacto dessa praga na saúde dos egípcios destaca outro ponto crucial: a fragilidade da vida humana. Podemos ser afetados por coisas tão pequenas e insignificantes como piolhos. Isso nos lembra de nossa vulnerabilidade e da necessidade de confiar em Deus para nossa proteção e cura. Em momentos de sofrimento, seja físico, emocional ou espiritual, podemos encontrar conforto ao nos voltarmos para Deus, sabendo que Ele é nosso refúgio e fortaleza. Essa praga também nos convida a examinar nossas vidas e identificar as pequenas coisas que podem estar nos causando desconforto. Pode ser uma atitude negativa, um hábito prejudicial ou até mesmo um relacionamento tóxico. Ao reconhecer essas áreas, podemos buscar a ajuda de Deus para transformá-las. Ele tem o poder de nos libertar das pequenas coisas que nos prendem e nos impedem de experimentar a plenitude de vida que Ele deseja para nós. Além disso, essa reflexão nos leva a considerar como respondemos aos pequenos problemas dos outros. Somos chamados a ser compassivos e ajudar aqueles que estão sofrendo, mesmo que suas lutas pareçam insignificantes para nós. Às vezes, uma palavra amável ou um gesto de apoio pode fazer uma grande diferença na vida de alguém que está lidando com seus próprios piolhos. Por fim, a praga dos piolhos nos lembra que Deus tem um propósito em tudo o que faz. Nada acontece por acaso. Cada evento em nossas vidas, por menor que seja, pode ser usado por Deus para nos moldar, nos fortalecer e nos aproximar dele. Ao enfrentarmos os desafios, grandes e pequenos, podemos confiar que Deus está no controle e que Ele usará cada situação para o nosso bem e para a sua glória. Em resumo, a terceira praga de piolhos nos ensina sobre a importância das pequenas coisas em nossas vidas e a maneira como Deus pode usá-las para nos ensinar, nos desafiar e nos transformar. Que possamos aprender a ver as pequenas irritações e dificuldades como oportunidades para crescer em fé e confiança em Deus, sabendo que Ele está sempre conosco, cuidando de nós em cada detalhe de nossas vidas. E uma pergunta para você: há pequenos problemas em sua vida que têm causado grande desconforto? Como você pode buscar a ajuda de Deus para resolver esses problemas? Quarta praga: moscas. Êxodo capítulo 8, versículos 20 ao 32. Nuvens de moscas invadiram o Egito, causando grande destruição e sofrimento. As moscas estavam em todas as partes,
sujando tudo e espalhando doenças. Vamos ampliar nossa visão. As moscas simbolizam a presença persistente do mal e da corrupção. Deus mostrou que Ele pode controlar até as forças mais pequenas e irritantes da natureza. Esta praga também demonstrou a diferença entre o povo de Deus e os egípcios, pois as moscas não afetaram a terra de Gósen, onde os israelitas viviam. Ao refletirmos sobre essa praga, podemos perceber que Deus utiliza os elementos da natureza para mostrar seu poder e soberania. Mesmo algo tão pequeno e aparentemente insignificante como uma mosca pode ser usado por Deus para cumprir seus propósitos. As moscas, na narrativa bíblica, não apenas causam desconforto físico, mas também representam a insidiosa presença do pecado e da corrupção que podem infiltrar-se em nossas vidas se não estivermos vigilantes. Podemos nos perguntar, de que maneira pequenas moscas têm invadido nossa vida e nos afastado de Deus? Quais são aquelas pequenas atitudes, pensamentos ou ações que parecem inofensivas, mas que, cumulativamente, podem causar grande dano à nossa espiritualidade e ao nosso relacionamento com Deus? Assim como as moscas do Egito trouxeram doenças e contaminação, também podemos ser contaminados pelo pecado se não buscarmos constantemente a pureza e a santidade que Deus deseja para nós. Outro ponto crucial dessa praga é a distinção que Deus fez entre o seu povo e os egípcios. Enquanto o Egito sofria com a invasão das moscas, a terra de Gósen, onde os israelitas viviam, estava protegida. Isso nos lembra que Deus cuida dos seus, mesmo em meio às calamidades e desafios. Ele faz uma distinção entre aqueles que são seus e aqueles que rejeitam sua autoridade. Essa proteção divina é um grande conforto para nós, pois sabemos que, independentemente das circunstâncias ao nosso redor, Deus está conosco, nos guardando e protegendo. No entanto, essa proteção não deve nos levar a um sentimento de superioridade ou complacência. Devemos lembrar que somos chamados a ser luz e sal neste mundo, vivendo de maneira que reflita o caráter de Deus. Somos chamados a ser diferentes, não apenas para nosso próprio benefício, mas para que outros vejam a diferença que Deus faz em nossas vidas e sejam atraídos a Ele. Devemos ser exemplos vivos da graça e misericórdia de Deus, estendendo a mão aos necessitados e mostrando compaixão aos que sofrem, assim como Deus demonstrou sua compaixão e cuidado para com os israelitas. Além disso, a quarta praga nos desafia a confiar na soberania de Deus mesmo quando não compreendemos suas ações. Os egípcios, ao verem as moscas, poderiam questionar por que Deus permitiria tal coisa. Mas, para os israelitas, essa praga era um sinal claro da intervenção divina e da iminente libertação. Muitas vezes, podemos não entender os motivos pelos quais passamos por determinadas dificuldades, mas podemos confiar que Deus tem um propósito maior e que Ele está no controle de todas as coisas. Finalmente, essa praga nos convida a um momento de autoexame e arrependimento. Devemos estar dispostos a reconhecer nossas falhas e a buscar a transformação que só Deus pode proporcionar. Que possamos aprender com os erros dos egípcios e permitir que Deus purifique nossas vidas, removendo toda impureza e corrupção. Que nossas ações, pensamentos e atitudes reflitam a santidade de Deus e que possamos ser verdadeiros testemunhos do seu poder redentor. Em resumo, a quarta praga das moscas nos ensina sobre a soberania de Deus, a necessidade de vigilância espiritual, a proteção divina e a importância do arrependimento. Que possamos aplicar essas lições em nossas vidas diárias, vivendo de maneira que honre e glorifique a Deus em tudo o que fazemos. Amém. E uma pergunta para você. Você já experimentou uma situação em que parecia estar cercado por problemas e irritações persistentes? Como você viu Deus te proteger e te guiar nesses momentos? Quinta praga, peste nos animais, Êxodo capítulo 9 versículos 1 ao 7. Uma praga mortal atacou o gado egípcio, matando muitos animais. Esta praga teve um impacto econômico devastador,
pois o gado era essencial para a agricultura e o transporte. Nesse caso, a quinta praga nos lembra que Deus tem controle sobre a saúde e a vida dos seres vivos. A peste que afetou os animais egípcios não tocou os rebanhos dos israelitas, mostrando novamente a distinção entre o povo de Deus e os egípcios. Essa praga é um testemunho poderoso da soberania de Deus sobre todas as coisas. Ela nos faz refletir sobre a importância de reconhecermos sua autoridade e poder em nossas vidas. Muitas vezes, nos preocupamos excessivamente com nossas posses e bens materiais, esquecendo-nos de que tudo está nas mãos de Deus. A destruição do gado dos egípcios foi uma clara demonstração de que a segurança e a prosperidade terrenas são frágeis quando comparadas à vontade divina. O gado, na cultura egípcia, representava riqueza e estabilidade. A perda desses animais significou mais do que apenas um prejuízo. A distinção entre os israelitas e os egípcios desta praga também nos fala sobre a proteção e o cuidado que Deus tem por seu povo. Mesmo em meio à calamidade, os rebanhos dos israelitas permaneceram intocados, uma prova tangível do favor divino. Isso nos encoraja a confiar em Deus, sabendo que Ele cuida de nós e nos guarda, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Além disso, essa praga nos desafia a considerar como tratamos os recursos que Deus nos confia. Somos chamados a ser bons administradores, reconhecendo que tudo o que temos vem dele e deve ser usado para glorificar seu nome. Em tempos de abundância e escassez, devemos manter nosso foco em Deus, sabendo que Ele é a fonte última de nossa segurança e provisão. Conforme refletimos sobre a quinta praga, somos lembrados da necessidade de humildade e gratidão. Que possamos aprender a depender mais de Deus, confiar em sua proteção e ser sempre gratos por sua provisão constante em nossas vidas. Que essa reflexão nos inspire a viver com mais fé, reconhecendo a soberania de Deus sobre todas as coisas e buscando sempre caminhar de acordo com sua vontade. E uma pergunta para você: você já enfrentou perdas materiais significativas? Como você lidou com essas perdas e como viu Deus trabalhando em sua vida durante esses tempos? Sexta praga, úlceras, Êxodo capítulo 9 versículos 8 ao 12. Feridas dolorosas surgiram nas pessoas e nos animais. Esta praga afetou diretamente a saúde dos egípcios, causando grande dor e sofrimento. Vamos ver mais contextos. As úlceras simbolizam o sofrimento físico e a vulnerabilidade humana. Deus demonstrou que Ele tem poder sobre a saúde e o corpo. Esta praga nos lembra da nossa necessidade constante de buscar a proteção e a cura divina. Refletindo sobre essa praga, é importante reconhecer que nossa saúde é um dom precioso que vem de Deus. Muitas vezes, na correria do dia a dia, esquecemos de valorizar e cuidar do nosso corpo. A praga das úlceras nos faz lembrar da fragilidade da vida humana e de como somos dependentes do cuidado e da misericórdia divina. Quando enfrentamos doenças e dores, somos lembrados de que nosso controle sobre a vida é limitado e que precisamos nos voltar para Deus em busca de conforto e cura. Este episódio também nos desafia a pensar sobre como reagimos ao sofrimento. Os egípcios foram atingidos de forma severa, e isso os levou a um estado de desespero. Nós, como cristãos, devemos aprender a lidar com as adversidades com fé e esperança. Deus nunca nos abandona, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele é nosso refúgio e fortaleza, uma ajuda sempre presente na adversidade. Além disso, essa praga nos ensina sobre a importância da intercessão e do cuidado com os outros. Como comunidade de fé, somos chamados a orar pelos enfermos e a oferecer apoio àqueles que sofrem. A compaixão e a solidariedade são expressões do amor de Deus que devemos manifestar em nossas ações. Finalmente, as úlceras que afligiram os egípcios podem ser vistas como um lembrete de que o orgulho e a obstinação contra Deus levam ao sofrimento.
Faraó e seu povo resistiram repetidamente aos comandos de Deus, e isso resultou em severas consequências. Devemos aprender a humildade e a submissão à vontade de Deus, reconhecendo que sua sabedoria e poder são maiores do que nossos entendimentos limitados. Em resumo, a praga das úlceras nos convida a refletir sobre nossa própria vulnerabilidade, a importância da fé em tempos de sofrimento e a necessidade de interceder e cuidar daqueles que estão doentes. Que possamos sempre buscar a proteção e a cura divina, confiando na infinita misericórdia de Deus. E uma pergunta para você: você já experimentou uma doença ou condição física que causou grande sofrimento? Como você encontrou consolo e cura em Deus durante esse período? Sétima praga, chuva de pedras, Êxodo capítulo 9 versículos 13 ao 35. Uma tempestade de granizo destruiu plantações, animais e qualquer pessoa exposta ao tempo. Esta praga causou destruição generalizada e afetou a subsistência dos egípcios. Observe que a chuva de pedras, ou granizo, não é apenas uma demonstração do poder destrutivo das forças da natureza, mas também uma manifestação clara do poder soberano de Deus sobre toda a criação. Quando Deus decide usar a natureza como meio de julgamento, ele sublinha sua autoridade absoluta e incontestável sobre o mundo físico. O granizo devastador não fez distinção entre plantações, animais e seres humanos que estavam desprotegidos, ressaltando a imparcialidade da justiça divina. Além disso, esta praga nos ensina uma lição valiosa sobre a misericórdia de Deus. Antes de enviar o granizo, Deus, por meio de Moisés, advertiu os egípcios sobre a iminente calamidade, dando-lhes a oportunidade de abrigarem seus servos e animais. Aqueles que ouviram e obedeceram ao aviso divino foram poupados da destruição. Este ato mostra que, mesmo em meio ao julgamento, Deus oferece um caminho de escape e proteção para aqueles que escolhem ouvir sua voz. Este episódio pode nos levar a refletir sobre como respondemos às advertências divinas em nossas próprias vidas. Muitas vezes, podemos ser avisados através das Escrituras, da pregação ou de uma convicção interna sobre atitudes ou comportamentos que precisam ser corrigidas. A forma como respondemos a esses avisos pode determinar se experimentaremos a misericórdia de Deus ou as consequências naturais de nossas escolhas. Podemos também discutir como, na nossa vida moderna, interpretamos os sinais e advertências que recebemos, sejam elas espirituais ou práticas. Será que estamos atentos e prontos para mudar nosso curso quando necessário? Estamos dispostos a buscar abrigo e proteção em Deus, confiando em sua orientação? Ao refletir sobre a praga do granizo, somos lembrados da importância da obediência e da confiança em Deus. Sua advertência é uma extensão de sua graça, dando-nos a chance de nos afastarmos do perigo e nos aproximarmos de sua proteção. Portanto, que possamos sempre estar atentos às suas advertências e prontos para obedecer, sabendo que em cada ato de obediência encontramos não apenas segurança, mas também uma expressão da infinita misericórdia e amor de Deus por nós. E uma pergunta para você: você já experimentou uma crise que parecia devastadora? Como você viu a mão de Deus protegendo e guiando você através dessa crise? Oitava praga, gafanhotos, Êxodo capítulo 10 versículos 1 ao 20. Gafanhotos devoraram tudo o que restava após a chuva de pedras, devastando a agricultura egípcia. Esta praga foi um golpe final na economia egípcia, destruindo completamente suas colheitas. Os gafanhotos simbolizam a destruição completa e o desespero que pode surgir quando estamos separados da proteção de Deus. Esta praga nos lembra de nossa dependência da provisão divina. Refletir sobre a praga dos gafanhotos é reconhecer a fragilidade da nossa existência sem a intervenção divina. Quando olhamos para a devastação que os gafanhotos causaram no Egito, vemos uma imagem clara do que acontece quando nos afastamos da proteção e da provisão de Deus. A destruição completa das colheitas egípcias não foi apenas uma perda material, mas um símbolo de desespero e ruína espiritual.
Em nossa vida cotidiana, também enfrentamos momentos de crise e dificuldades que podem parecer tão devastadores quanto a praga dos gafanhotos. Esses momentos de devastação podem vir na forma de problemas financeiros, de saúde, relacionamentos quebrados ou outras dificuldades. Assim como os gafanhotos devoraram tudo o que restava no Egito, podemos sentir que nossas forças e recursos estão sendo consumidos por essas adversidades. No entanto, essa passagem bíblica nos ensina que, mesmo diante da destruição, há esperança na dependência de Deus. A praga dos gafanhotos serve como um lembrete poderoso de que a provisão divina é essencial para nossa sobrevivência e prosperidade. Quando nos afastamos de Deus e confiamos apenas em nossas próprias forças, corremos o risco de enfrentar o desespero e a ruína. Mas, quando nos voltamos para Ele, encontramos sustento, proteção e a capacidade de superar qualquer adversidade. É importante dialogarmos sobre como podemos aplicar essa lição em nossas vidas. Perguntemos a nós mesmos: estamos realmente confiando em Deus em todas as áreas de nossa vida? Estamos buscando sua orientação e provisão, ou estamos tentando lidar com nossas dificuldades sozinhos? Esta reflexão nos chama a renovar nossa fé e dependência em Deus, reconhecendo que somente Ele pode nos proteger e prover para nossas necessidades. Vamos nos lembrar de que, assim como Deus demonstrou seu poder no Egito, Ele também está presente em nossas vidas hoje, pronto para nos ajudar e sustentar. Que possamos confiar plenamente em sua provisão divina e encontrar esperança, mesmo nos momentos mais difíceis. E uma pergunta para você: já houve momentos em sua vida em que sentiu que tudo ao seu redor estava sendo destruído? Como você encontrou esperança e restauração em Deus? Nona praga, trevas, Êxodo capítulo 10 versículos 21 ao 29. Trevas espessas cobriram o Egito por 3 dias, criando um ambiente de medo e desespero. Ninguém podia ver ou sair de suas casas, enquanto os israelitas tinham luz em suas habitações. E sobre a escuridão que cobriu o Egito durante a nona praga simboliza a ausência de Deus e o desespero que vem com isso. Este evento nos lembra da importância da presença de Deus como nossa luz e guia. Imagine estar em uma escuridão total por 3 dias, sem poder ver ou sair de casa. O medo e a incerteza tomariam conta de nossos corações. Esta praga é um lembrete poderoso de como é viver sem a orientação e a luz de Deus em nossas vidas. A luz é um símbolo universal de esperança, clareza e direção. Quando Deus está presente em nossas vidas, Ele ilumina nosso caminho, nos dando a sabedoria para tomar decisões e a força para enfrentar desafios. A escuridão, por outro lado, representa a confusão, medo e desesperança. Assim como os egípcios estavam perdidos e aterrorizados na escuridão, nós também podemos nos sentir perdidos quando nos afastamos de Deus. Além disso, esta praga destaca a diferença entre aqueles que vivem na luz de Deus e aqueles que vivem na escuridão. Enquanto os egípcios estavam envoltos em trevas, os israelitas tinham luz em suas habitações. Isso nos ensina que, mesmo em tempos de adversidade e caos, aqueles que confiam em Deus e seguem sua orientação encontrarão luz e esperança. Este episódio também nos desafia a refletir sobre as áreas de nossas vidas onde podemos estar vivendo em escuridão. Existem aspectos de nossa vida onde sentimos a ausência de Deus? Estamos permitindo que o medo e a dúvida nos guiem, em vez da fé e da confiança em Deus? Ao reconhecer essas áreas, podemos buscar a presença de Deus, permitindo que sua luz brilhe em nossos corações e mentes, dissipando a escuridão e trazendo clareza e paz. Portanto, a história da nona praga não é apenas um relato histórico, mas uma poderosa lição espiritual. Que possamos sempre buscar a presença de Deus, permitindo que sua luz guie nossos passos e ilumine nosso caminho, mesmo nas épocas mais sombrias de nossas vidas. E uma pergunta para você: você já experimentou um período de escuridão espiritual em sua vida?
Como você encontrou a luz de Deus para guiá-lo de volta ao caminho certo? 10ª praga, morte dos primogênitos. Êxodo capítulo 11 versículos 1 ao 10, capítulo 12 versículos 29 ao 30. Esta última e mais devastadora praga matou todos os primogênitos egípcios, desde o filho do faraó até o filho do mais humilde servo, além dos primogênitos dos animais. Esta praga finalmente quebrou a resistência do faraó, levando-o a permitir que os israelitas partissem. Analisando a morte dos primogênitos é um lembrete sombrio do custo do pecado e da desobediência. Esta praga também aponta para a importância do sacrifício de Páscoa, que prefigurou o sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Ao refletirmos sobre este evento, somos levados a considerar a seriedade com que Deus vê a desobediência e o pecado. A resistência obstinada do faraó, mesmo diante de sinais tão claros do poder de Deus, culminou em uma tragédia sem precedentes. Essa resistência não apenas trouxe destruição sobre sua própria casa, mas também sobre todo o povo egípcio. Isso nos leva a questionar: quão frequentemente resistimos aos chamados de Deus em nossas próprias vidas? Quais são as áreas em que somos obstinados, recusando-nos a ouvir e a obedecer? O sacrifício da Páscoa, instituído como proteção para os israelitas, é uma poderosa prefiguração do sacrifício de Jesus Cristo. Assim como o sangue do Cordeiro poupou os primogênitos israelitas, o sangue de Cristo nos poupa da morte eterna e nos concede vida nova. Esta ligação entre o Antigo e o Novo Testamento nos mostra a continuidade do plano redentor de Deus e nos lembra do preço que foi pago por nossa redenção. Além disso, a morte dos primogênitos nos faz refletir sobre a justiça divina. Embora pareça severa, esta praga foi uma resposta direta à opressão e à maldade perpetradas contra o povo de Deus. Nos leva a ponderar sobre a natureza da justiça e como, em sua sabedoria, Deus administra tanto misericórdia quanto julgamento. Este evento também destaca a importância de intercedermos por aqueles que estão em desobediência. Moisés, apesar da dureza do coração do faraó, continuou a obedecer a Deus e a interceder pelo seu povo. Somos chamados a fazer o mesmo, a orar e a trabalhar pela transformação daqueles ao nosso redor, confiando que Deus pode quebrar qualquer resistência e trazer libertação. Finalmente, somos convidados a responder com gratidão pelo sacrifício de Jesus, nosso Cordeiro Pascal. Que possamos viver em obediência, reconhecendo o custo da nossa redenção e dedicando nossas vidas ao serviço daquele que nos salvou. Amém. E uma pergunta para você: você já enfrentou uma perda significativa que o levou a refletir sobre a sua relação com Deus? Como essa experiência transformou sua vida espiritual? Antes de prosseguirmos, vamos orar juntos. Senhor Deus, agradecemos por tua justiça e misericórdia. Ajuda-nos a reconhecer as pragas em nossas vidas e a confiar em tua intervenção poderosa para nos libertar e nos conduzir a uma vida de paz e abundância. Que possamos aprender com os exemplos da Bíblia e viver de acordo com tua vontade. Amém. Parte 5. A travessia do Mar Vermelho. Um dos momentos mais dramáticos e milagrosos da história de Moisés é a travessia do Mar Vermelho, descrita em Êxodo capítulo 14 versículos 1 ao 31. Deus abre o mar para que os israelitas passem a salvo, e depois fecha as águas sobre o exército egípcio. Vamos ler juntos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar-se o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em terra seca, e as águas foram divididas. Êxodo capítulo 14 versículo 21. Este milagre é um dos exemplos mais poderosos da intervenção divina na história da humanidade. Os israelitas, cercados pelo exército egípcio e com o mar à sua frente, estavam em uma situação aparentemente impossível. Mas Deus fez o impossível acontecer, abrindo um caminho através do mar para que pudessem escapar para a liberdade.
Este milagre nos ensina sobre a fé e a confiança em Deus, mesmo em situações aparentemente impossíveis. É uma poderosa lembrança de que, quando estamos com Deus, Ele pode abrir caminhos onde não há nenhum. E uma pergunta para você: você já experimentou um mar vermelho em sua vida, onde Deus abriu um caminho onde não parecia haver nenhum? Parte 6. Os 10 Mandamentos. Depois da libertação, Deus dá a Moisés os 10 mandamentos do Monte Sinai, conforme descrito em Êxodo capítulo 20 versículos 1 ao 17. Estes mandamentos são os pilares da moralidade e da vida espiritual para os israelitas e para nós hoje. Vamos ler os primeiros mandamentos juntos. Então Deus falou todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que é em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não te encurvarás a elas nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo capítulo 20 versículos 1 ao 6. Os 10 mandamentos fornecem uma estrutura moral e espiritual que nos guia em nosso relacionamento com Deus e com os outros. Eles são uma expressão do caráter de Deus e do seu desejo de que vivamos vidas santas e justas. Reflexão: a relevância dos 10 mandamentos hoje. Os 10 mandamentos, dados há milhares de anos, ainda são extremamente relevantes em nossa vida moderna. Eles nos oferecem diretrizes claras sobre como viver de forma que honre a Deus e promova a harmonia com nossos semelhantes. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo capítulo 20 versículo 3. Este mandamento nos chama a colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Na sociedade moderna, podemos facilmente ser tentados a colocar outras coisas, como dinheiro, poder, fama ou até mesmo pessoas, acima de Deus. Este mandamento nos lembra que nossa devoção e adoração devem ser exclusivamente direcionadas a Deus. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Êxodo capítulo 20 versículos 4 ao 6. Adorar ídolos ou imagens é uma prática que pode parecer distante para muitos hoje, mas este mandamento nos alerta contra a idolatria em qualquer forma. Isso pode incluir qualquer coisa que se torne mais importante para nós do que Deus. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Êxodo capítulo 20 versículo 7. Este mandamento nos chama a respeitar e honrar o nome de Deus. Em nossa fala e ações, devemos refletir a reverência e o respeito que temos por Ele. Quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Êxodo capítulo 20 versículos 8 ao 11. Este mandamento nos lembra da importância do descanso e da adoração. Em uma sociedade que valoriza a produtividade incessante, o sábado é um presente que nos permite recarregar nossas energias e focar em nosso relacionamento com Deus. Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Êxodo capítulo 20 versículo 12. Este mandamento enfatiza a importância da família e do respeito mútuo entre gerações. Honrar nossos pais é um princípio que contribui para a estabilidade e harmonia nas famílias e na sociedade. Sexto mandamento: não matarás. Êxodo capítulo 20 versículo 13. Este mandamento destaca o valor da vida humana. Em uma época de violência e conflito, somos chamados a respeitar e proteger a vida em todas as suas formas. Sétimo mandamento: não adulterarás. Êxodo capítulo 20 versículo 14. Este mandamento protege a santidade do casamento e nos chama à fidelidade. A infidelidade e o adultério causam destruição e dor, e Deus nos chama a manter a pureza e a lealdade em nossos relacionamentos. Oitavo mandamento: não furtarás.
Êxodo capítulo 20, versículo 15. Este mandamento nos chama a respeitar a propriedade dos outros e a viver com honestidade e integridade. Nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo capítulo 20, versículo 16. Este mandamento nos alerta contra a mentira e a difamação. Somos chamados a ser pessoas de verdade e integridade, que constroem a confiança e a justiça. Décimo mandamento: não cobiçarás. Êxodo capítulo 20, versículo 17. Este mandamento nos chama a contentamento e gratidão. A cobiça e a inveja corroem a alma e nos afastam de uma vida de paz e satisfação. Vamos entender melhor. Os 10 mandamentos são uma base sólida para uma vida plena e abundante. Eles não são apenas regras, mas um convite para uma vida de santidade e relacionamento profundo com Deus. E uma pergunta para você: qual dos 10 mandamentos você acha mais desafiador de seguir em sua vida diária? Por quê? Oração. Com base nessas palavras, vamos fazer uma oração juntos. Senhor Deus, agradecemos pelos teus mandamentos que nos guiam e protegem. Ajuda-nos a viver de acordo com tua vontade, colocando-te em primeiro lugar e tratando nossos semelhantes com amor e respeito. Que possamos refletir o teu caráter em todas as nossas ações. Amém. Parte 7. A relevância de Moisés hoje. A história de Moisés não é apenas um relato antigo, ela tem relevância profunda para nós hoje. Moisés foi um líder corajoso que enfrentou desafios imensos com fé e determinação. Ele foi um intercessor fervoroso, sempre buscando a face de Deus em nome do povo. E, acima de tudo, ele foi um exemplo de obediência e humildade, sempre colocando a vontade de Deus acima da sua própria. Vamos nos aprofundar mais. Moisés nos mostra que, mesmo com nossas fraquezas e inseguranças, Deus pode nos usar poderosamente. Ele também nos ensina a importância da oração e da intercessão, buscando sempre a direção de Deus. E uma pergunta para você: como você pode aplicar as lições da vida de Moisés em sua própria jornada de fé? Vamos fazer uma oração juntos. Pai Celestial, agradecemos pelo exemplo de Moisés. Ajuda-nos a ser líderes corajosos e intercessores fervorosos, sempre buscando tua vontade e direção. Que possamos aprender com as suas lições e aplicá-las em nossas vidas, para a tua glória. Amém. Parte 8. Casos reais de fé e libertação. Vamos enriquecer nossa reflexão com alguns casos reais de fé e libertação que podem inspirar e fortalecer nossa caminhada com Deus. Histórias de pessoas que, como Moisés, enfrentaram desafios imensos e viram a mão de Deus operar poderosamente em suas vidas. História 1. A libertação de John Newton. John Newton, autor do famoso hino Amazing Grace, era um comerciante de escravos que viveu no século XVIII. Sua vida estava cheia de pecado e rebeldia contra Deus. No entanto, durante uma tempestade no mar, ele clamou a Deus por misericórdia e teve uma poderosa experiência de conversão. Newton deixou o comércio de escravos e dedicou sua vida a servir a Deus, tornando-se um influente pastor e escritor de hinos. A história de John Newton é um testemunho poderoso da graça e da redenção de Deus. Assim como Deus libertou os israelitas da escravidão no Egito, Ele também pode nos libertar de qualquer escravidão espiritual ou pecado em nossas vidas. E uma pergunta para você: há algo em sua vida do qual você precisa ser liberto? Como você pode buscar a graça e o poder de Deus para essa libertação? Vamos fazer uma oração juntos. Senhor Deus, assim como transformaste a vida de John Newton, pedimos que também transformes as nossas vidas. Liberta-nos de tudo que nos prende e nos impede de viver plenamente para Ti. Que possamos experimentar a Tua graça e redenção de maneira poderosa. Amém. História 2. A libertação de Corrie ten Boom.
Corrie ten Boom foi uma cristã holandesa que ajudou a esconder judeus dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Ela e sua família foram traídas e enviadas para campos de concentração. Apesar das circunstâncias horríveis, Corrie manteve sua fé em Deus e, após a guerra, dedicou sua vida a pregar sobre perdão e reconciliação. Ela testemunhou a libertação de Deus em sua própria vida e na vida de muitos outros. A história de Corrie ten Boom nos ensina sobre o poder do perdão e da fé em meio às provações. Assim como Deus libertou Moisés e os israelitas, Ele também nos oferece libertação emocional e espiritual. E uma pergunta para você: há alguém que você precisa perdoar? Como o exemplo de Corrie ten Boom pode inspirá-lo a dar esse passo de fé? E venha comigo para mais uma oração. Pai Celestial, agradecemos pelo exemplo de Corrie ten Boom. Ajuda-nos a perdoar aqueles que nos magoaram e a confiar em Tua libertação em todas as áreas de nossas vidas. Que possamos experimentar a paz e a liberdade que vem de perdoar e ser perdoados. Amém. Meus queridos, que jornada incrível foi essa ao lado de Moisés. Espero que tenham sido edificados e inspirados por essa história de fé, liderança e milagres. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, ative o sininho e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ser impactadas pela palavra de Deus. Junte-se a nós nessa série de 24 horas com a palavra de Deus, porque temos muito mais para aprender e crescer juntos. Que Deus abençoe a todos abundantemente. Lembre-se, já exploramos a criação do mundo, a fé de Abraão e a trajetória de José. Continuamos nossa jornada com Moisés. A libertação do povo de Israel. Cada história nos traz lições valiosas e fortalece nossa fé. Vamos seguir firmes, porque a palavra de Deus é viva e poderosa, capaz de transformar nossas vidas para sempre. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Vamos para a oração final. Senhor Deus, agradecemos por esta jornada através da vida de Moisés. Pedimos que as lições aprendidas hoje possam ser profundamente enraizadas em nossos corações. Que possamos ser líderes corajosos, intercessores fervorosos e seguidores fiéis de Tua vontade. Abençoa-nos com Tua graça e misericórdia, e que possamos viver vidas que glorifiquem o Teu nome. Amém. Chegamos ao final de mais um encontro. Peço que não se esqueça de seguir o canal, ativar o sininho e compartilhar este vídeo com todos que você conhece. Juntos, podemos espalhar a palavra de Deus e transformar vidas. Deus abençoe a todos e até a próxima.